qual é a mensagem dessa palavra? Coloca ali o tema. A mensagem é: seja fiel. Essa é a mensagem desse texto. Seja fiel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que estão diante de uma estátua de ouro, cuja ordem era, ao ouvir o som da música, todos deveriam se prostrar e adorar essa imagem. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, no meio de uma multidão de pessoas prostradas, rendidas, 3 jovens permaneceram em pé. E a mensagem deles era: seja fiel. Diga assim: seja fiel. O que é ser fiel? Fiel é você escolher fazer o que é correto. Ser fiel é você escolher fazer o que é certo, no meio de uma multidão ou sozinho. Ser fiel tem a ver com caráter. Ser fiel tem a ver com integridade, ser íntegro. Porque não importa se eu estou sozinho ou se eu estou no meio de uma multidão, eu decido ser fiel. Amém? Os grandes homens da Bíblia foram fiéis. Pastor, mas eles eram os grandes homens da Bíblia. O Senhor está falando de homens como Abraão, homens como Noé, homens como Isaque. Eles são grandes porque eles são homens grandes, por isso eram fiéis. Queridos, aí está o nosso maior erro. Eles não eram grandes porque eram fiéis. Aliás, eles não eram fiéis porque eram grandes, eles eram grandes porque eram fiéis. A fidelidade fez deles homens grandes. Então não espere ser grande para ser fiel. Não espere o muito para ser fiel. Seja fiel e você se tornará grande. Amém? O que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco, e eu os colocarei no muito. Então, esses grandes homens, eles eram grandes porque eram fiéis, e não eram fiéis porque eram grandes. O problema é que hoje muitas pessoas esperam ser grande, para depois ser fiel. Não, pastor, primeiro eu quero o meu milagre, para depois ser fiel. Primeiro eu quero minha libertação, para depois ser fiel. Está errado. Primeiro seja fiel, e Deus vai colocar você no alto que você deseja. Querido, ser fiel não depende de escolaridade. Ser fiel não depende de nível financeiro. Ele é rico, ele é fiel; ele é pobre, ele é infiel. Ser fiel não depende de sobrenome. Porque eu venho de uma família tradicional, ou porque eu nasci de uma família qualquer. Ser fiel não tem nada a ver com isso. Ser fiel é uma decisão. Eu decido ser fiel. O livro de Daniel, ainda no capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que quando Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são levados à Babilônia, quando eles chegam naquele lugar, Daniel, ele fala assim, a Bíblia vai dizer que Daniel diz assim: e eu decidi não me contaminar. Em outras palavras, eu decido ser fiel a Deus. E é interessante porque muitas vezes nós queremos receber a graça de Deus na nossa vida, seja num pedido que fazemos, seja graça na família, seja uma graça na área profissional, seja uma, enfim, todos nós esperamos vir uma graça de Deus em nosso favor. Mas Daniel nos ensina que a graça de Deus, ela só vem sobre alguém depois que esse alguém toma uma decisão de ser fiel. Porque Daniel, ao decidir ser fiel,
ele fala com o responsável pelos prisioneiros, diz assim: nós não queremos comer da comida dos manjares do rei, nós queremos apenas legumes. Mas o que tem a ver o manjar do rei com fidelidade? Porque todo alimento que vinha do rei, primeiro era apresentado aos ídolos, era oferecido aos ídolos, para depois chegar para eles. Era comida oferecida a ídolos, a deuses. Então Daniel, ele entendendo isso, ele disse: eu não posso compartilhar de duas mesas, eu não posso comer de dois alimentos, eu não posso me dividir, ou eu como e adoro aos deuses, ou eu continuo fiel ao meu Deus. E ele decide não se contaminar, ele disse: olha, eu não quero comer. E o homem que estava responsável por eles, ele estava colocando a sua vida em jogo, se não respeitasse a ordem do rei, que era alimentar aqueles jovens. Mas olha só, quando alguém decide ser fiel, a graça de Deus vai à frente dessa pessoa. A Bíblia vai dizer no versículo 9, que depois que Daniel decide ser fiel, a graça de Deus alcança ele, através do toque de Deus na vida do carcereiro. E o carcereiro, sem motivo algum especial, diz assim: tudo bem, não coma legumes. Queridos, isso é graça. Alguém colocar sua vida em jogo por um desconhecido, isso é graça. E muitas vezes nós queremos uma graça semelhante a essa na nossa vida, que alguém se interponha entre nós, que alguém nos auxilie, que alguém nos ajude, que alguém nos leve a conquistar algo que queremos, alguém que não nos conheça, alguém que consiga nos ajudar em alguma área. Nós queremos essa graça. Então eu digo para você: continue querendo essa graça, mas antes decida ser fiel. Porque se você decidir ser fiel, a graça de Deus vai alcançar você. E Deus vai usar alguém para que você alcance o seu propósito. Entenda isso. Ninguém é infiel por causa de circunstâncias. Porque a gente ouve muito isso. Ah, pastor, eu caí porque a carne é fraca. Ah, pastor, eu falhei porque era muito convidativo. Queridos, ninguém é infiel por causa de circunstância. As pessoas são infiéis porque não tomam uma decisão. Uma decisão muda todas as coisas. Amém? Eu quero destacar aqui 5 coisas nesse texto que nós lemos. Vamos ver se vai dar tempo das 5. Primeiro que eu quero destacar é o versículo que nós lemos, o 15, a parte B. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Há uma grande diferença em quem já conhece Deus e quem ainda não conhece a Deus. Há uma diferença gritante. Nabucodonosor, ele não conhecia o Deus de Israel. Então, por essa falta de conhecimento, por essa ignorância em relação ao nosso Deus, ele ousa a desafiar, sem conhecer, quem é esse Deus, ou qual é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão. Quem não conhece a Deus, tem a tendência de ser orgulhoso, de se achar auto-independente, de achar que ele pode qualquer coisa, que ele tem o controle de todas as coisas. Nabucodonosor, por não conhecer esse Deus, ele faz essa pergunta: quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? A primeira marca é o orgulho, a segunda é a soberba, a arrogância. Quem não conhece a Deus é arrogante, se acha melhor que os outros, se acha que pode controlar as coisas, acha que tudo está no controle das suas mãos.
Nabucodonosor, ele teve essa experiência com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas mesmo assim ele ainda não se prostrou para conhecer esse Deus, porque ele continuou ainda com deuses, adorando a deuses. E na sua arrogância, no seu orgulho, o próprio profeta Daniel, no capítulo 4, ele vai falar com Nabucodonosor, e ele dá um conselho para ele, dizendo: rei, eu vou ler para você Daniel 4, 27 e 28, Daniel diz ao rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a sua tranquilidade. Porque Deus tinha avisado a Daniel: olha, se o rei não mudar, ele vai passar 7 tempos como um animal no campo, eu vou tirá-lo do seu trono. E Daniel vai lá aconselhar, dizendo: olha rei, arrependa-se, porque tu já ouvistes falar desse Deus, tu já viu em Sadraque, Mesaque e Abednego quem é o nosso Deus, então te arrependa dos teus pecados, te humilha, tenha misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer ainda no versículo 28, mas todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Um certo dia ele sai para passear no palácio, e cheio da sua arrogância, cheio da sua prepotência, ele olha para tudo aquilo que ele tinha construído e diz: tudo isso é meu, fui eu que construí, é a minha glória. E naquela hora essa palavra se cumpre, ele perde o entendimento, ele é lançado no pasto, e ele fica 7 anos ali como um animal, por causa da sua arrogância. Por isso nesta noite o Espírito Santo nos alerta e diz: conheça Deus, continue conhecendo esse Deus, para que você não venha fazer parte da turma daqueles que não conhecem, e que vão errar por falta de conhecimento. Deus, Ele se faz ser conhecido por aqueles que o buscam. Então busque conhecer a Deus, para que você possa ter dias de paz aqui na terra. Amém? Segundo ponto, nós temos que aprender a diferenciar se as fornalhas que eu estou entrando são fornalhas que eu criei, ou se são fornalhas que Deus nos coloca. Porque tem certas situações, queridos, que nós mesmos criamos. Tem guerras que nós entramos que não é para nós entrarmos. Situações que nós nos metemos que não era para nós nos metermos. E quando nós fazemos isso, quando entramos em guerras que não é para nós entrarmos, quando criamos problemas que não era para nós criarmos, pode ter certeza, nessas fornalhas o quarto homem não entra. Porque fomos nós que criamos. Por pecados, decisões erradas, ações precipitadas, nós criamos problemas, dificuldades, e nessa fornalha o quarto homem, ele não entra. Agora, quando são situações aonde Deus cria para que o seu nome seja glorificado, descansa, porque nessa fornalha o quarto homem entra. Nessa fornalha o quarto homem nos dá livramento. Amém? Aqui no versículo 16 é algo que nós temos que viver. Diante dessa afronta, quem é esse Deus? Quem vocês pensam que são? Vocês acham que vocês são alguma coisa? Quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Diante disso, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção no que esses homens responderam: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Amém? Diga assim: não perca tempo se justificando para infiel. Não perca tempo querendo justificar
para quem não conhece a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e disseram: Rei, nós servimos a Deus, nós aprendemos, nós estudamos. Rei, nós entendemos que só existe um Deus, porque esse Deus é maravilhoso, Ele não aceita que nós dobramos o joelho para o outro. Sadraque, rei, nos desculpa, porque é assim que nós... Eles não perderam tempo. Eles disseram: rei, quanto a isso, não necessita que venhamos dar justificativa. Porque todas as vezes que você se justificar para alguém, você está perdendo a oportunidade de Deus justificar você. Olha como isso é pesado. Todas as vezes que você for bater boca para se justificar, você está impedindo Deus de agir de maneira sobrenatural e justificar você. Deixa Deus justificar você diante dos homens. Aí você vai ver que Deus que você serve. Enquanto você querer assumir e começar a querer se auto-justificar diante do injusto, do infiel, Deus não vai te justificar. Agora, se você permanecer em silêncio, confiando, crendo, sendo obediente, sendo fiel, pode ter certeza, Deus vai justificar você. E eu aprendi uma coisa, queridos, que quem gosta da gente não precisa se justificar, porque Ele já nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Agora, aqueles que não gostam de nós, por mais que você tente justificar, você ainda vai passar por ruim. Muitas vezes você vai estar dando lenha para eles colocarem no fogo para te queimar, quanto mais você tentar se justificar. Então o certo é você aprender com esses homens: rei, quanto a esse negócio, nós nem vamos perder tempo de explicar, porque é a nossa fé. Então não perca tempo querendo explicar algo para quem não conhece a Deus. Continue sendo fiel, continue, queridos, obedecendo, continue no foco, não perca o foco, porque quando começa a justificar, você perde o foco. Continue no foco, continue, permaneça obediente, continue-se de pé, não se ajoelhe diante do inimigo, continue firme, porque assim Deus vai justificar você. Faça isso em nome de Jesus. 1 Pedro 2,19 vai dizer assim: porque é coisa agradável a Deus. Olha só, Pedro vai falar de algo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. A Nova Versão Internacional diz assim: que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Isso agrada a Deus. Quando conscientemente eu sei que eu estou fazendo algo que é contra o mundo, mas que agrada a Deus. Quando eu estou indo ao contrário do mundo, mas eu estou sendo fiel a Deus. Quando eu tenho essa consciência de que se eu não fizer algo, eu estou glorificando a Deus, ainda que eu seja injustiçado, ainda que alguém me persiga, ainda que eu venha sofrer, mas se eu estou fazendo isso conscientemente para glorificar a Deus, Deus se agrada. Deus se agrada. E coisa boa é saber que eu estou agradando a Deus. Coisa boa é saber quando Deus está no negócio. Nesse texto, quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram permanecer em pé, eles sabiam: nós estamos agradando a Deus, por isso permaneceremos de pé. Quando Daniel é posto na cova dos leões, Daniel sabia: eu estou entrando na cova, mas eu tenho uma certeza: Deus está comigo.
porque eu decidi ser fiel. Eu não aceitei a lei que não poderia adorar nenhum outro Deus. Eu continuei 3 vezes ao dia adorando o meu Deus. Então, ainda que eu entre na cova, eu entro confiante que Ele está comigo. Amém? Paulo, quando ele entra no navio, ele está indo em direção a Roma, o navio começa a naufragar, todo mundo desesperado. Olha o que diz Atos 27, 23 e 24, diz assim, Paulo dizendo, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava num navio que estava afundando, medo de morte, todo mundo com medo. Paulo, tranquilo, se alegrava, porque ele dizia, não temam, o Deus que eu adoro e sirvo, falou comigo ontem, e ele disse, não te preocupa, porque é necessário que você chegue ao destino, é necessário que você chegue lá e nada vai impedir você, ninguém vai morrer, e aliás, todo mundo que está no barco está na tua mão, querido, Deus está falando contigo, enquanto você estiver adorando e servindo a esse Deus, não te preocupa, nada vai naufragar você, nada vai atrapalhar você, nada vai impedir você de chegar no destino, nada vai impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue, porque você serve e adora esse Deus, e ainda mais, todos que estão no barco, sabe o que é isso? A tua casa, a tua família, teus filhos, teus parentes, aqueles que estão no barco contigo, todos colocam na mão, dizem, todos estão na tua mão, Paulo, todos estão na nossa mão, a nossa família está inserida nesse projeto de Deus, ninguém vai morrer, Paulo, porque convém que você chegue ao destino, se você continuar firme, ninguém da tua casa vai perecer, porque você vai chegar ao destino, e junto contigo os que estão no barco, amém? Diga graças a Deus, querido, o pessoal do barco está na tua mão, a tua casa está na tua mão, teus familiares estão na tua mão, continue servindo a Deus, continue sendo fiel, porque eles estão na tua mão, por causa de você, eles também não irão naufragar. Agora, se Paulo se desviasse, todos morreriam. Isso me chama a atenção para a responsabilidade. Um dia eu falei que enquanto eu estiver firme, orando, sendo fiel, eu posso ter certeza, a minha filha vai ser firme, meu neto vai estar firme, meu bisneto um dia vai estar firme, porque eu estou firme. Agora, o dia que eu tropeçar, cair, sair fora dos caminhos, o meu exemplo vai destruir a minha filha, vai destruir o meu neto, vai destruir o meu bisneto, porque eu deixei de andar no caminho. Então, Deus está dizendo, filho, continue firme, porque toda a embarcação está na tua mão. Mas olha para o lado e diga assim, continue firme, meu irmão, continue firme em nome de Jesus, aleluia. Quarto, saiba quem é o Deus que você serve, saiba o poder do Deus que você serve. Versículo 17, eles falaram, olha rei, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele que pode nos livrar, aleluia. Qual era a pergunta do rei? Quem é o Deus que vai tirar vocês da minha mão? E eles disseram, rei, eles tinham fé, eles não tinham o controle, eles não tinham o domínio, mas eles tinham fé, porque eles disseram ainda, e se não, ainda que Ele não livre, ainda que a gente morra,
ainda que o fogo queime, ainda que a doença chegue, ainda que a morte leve, ainda que eu não vença, ainda assim, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, e nem nos adoraremos a estátua que fizestes. Eles tinham fé, mas eles não tinham o domínio. Quem domina, quem manda é Deus. O rei, ele pode nos livrar, ainda que não livre, porque a gente crê, a gente ora, a gente confia, a gente coloca a nossa vida na mão dele, e ele pode, mas ainda que se ele não fizer, ele ainda continua sendo o nosso Deus. Queridos, não deixe que a situação que porventura não venha acontecer como você queira, venha afastar você de Deus. Para muitas pessoas isso é difícil de entender. Nós não temos o domínio, nós temos a fé. Quem tem o domínio é Deus. A última palavra é de Deus. Eu oro, eu jogo na mão dele, eu confio nele, eu me lanço nele, mas quem tem a última palavra é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele ainda é Deus. Porque ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ele sempre sabe qual é o melhor destino. Amém? Nós temos a fé e não o domínio. Queria chamar os músicos já no altar. Por último, toda fidelidade tem recompensa. Toda fidelidade tem recompensa. Que tipo de recompensa? Primeiro, a providência de Deus. O Salmo 121:4 diz assim: e o Senhor não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, Deus não dorme, Deus não cochila, na hora exata Ele aparece. Então confie em Deus. Ele não entrou antes da fornalha e nem estava lá dentro antes. Quando eles entraram, ele chegou na hora. Nenhum fio de cabelo se queimou, porque o nosso Deus não dorme. Na fidelidade, a promoção. Deus nos promove quando somos fiéis. Basta olhar Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, foram promovidos por causa da sua fidelidade. E portas são abertas. Apocalipse 3:8, Deus fala: eu sei as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Ou seja, fostes fiel. Tu é fraco, tu é pequeno, mas mesmo na tua pequenez, fostes fiel. E eu ponho diante de ti uma porta aberta. É noite de portas abertas. É noite de você ser fiel. Amém? O fogo da fornalha, ele não vem para te queimar, ele vem para te libertar. Porque quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele diz assim: peraí, não foi 3 que jogamos lá? Foram 3 amarrados. Pois é, mas eu vejo 4 livres, passeando, andando. Ou seja, querido, esse fogo, se você é fiel, esse fogo que você está enfrentando, ele não vem para te destruir, ele não vem para te acabar, ao contrário, ele vem para libertar você, ele vem para mostrar para você que Deus é Deus, que Deus é fiel. Então nesta noite, querido, decida: eu vou ser fiel. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia.
Não deixa a nossa humanidade nos tirar dessa visão, porque como homens, seres humanos, nós inclinamos para o erro, nos inclinamos para a fraqueza, mas nesta noite você tem um auxiliador. Nesta noite você tem o Espírito Santo que vai guiar você, que vai ajudar você a tomar uma decisão nessa noite, decidindo: eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel. Essa semana eu vou ser fiel, este mês eu vou ser fiel, este ano eu vou ser fiel, até a volta do meu Deus eu vou ser fiel. E se você assim decidir, a graça vai ser derramada. Decida nessa noite: eu vou ser fiel. Feche os teus olhos, coloque a mão na altura do teu coração, comece a falar com Deus, comece a dizer: Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel. Creia. O braço forte do Senhor. Oh, Jesus. Aquele que acalma o vento. Ele está conosco. Que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o meu jejuar. Aleluia. É o Deus que derruba as muralhas, descendo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Aleluia. Deus já tem um caminho aberto. Creia. Já está aberto. Muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo tenta laços, embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. E quem poderá te livrar da minha mão? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele nos livrará. E se não, ainda continuará sendo o nosso Deus. Aleluia. Levanta tuas mãos agora. Qual fornalha tem se colocado diante de ti? Que estátuas estão querendo que você se prostre? A estátua de idolatria, a estátua de vícios, a estátua da humilhação, da separação,
pornografia? Qual estátua o inimigo levantou diante de ti hoje? E o que ele espera é que você se prostre.